O relógio marcava pouco depois das 6 da manhã, quando viaturas descaracterizadas e agentes do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, se posicionaram em silêncio diante de um endereço discreto na capital paulista. Dentro residia o influenciador digital que, por meses, dominou timelines, podcasts e páginas de fofoca. O homem, hoje, sob investigação por suposta exploração de crianças e adolescentes. À frente da operação, a Polícia Civil de São Paulo, com o apoio direto da Polícia Civil da Paraíba, executou o mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Antônio Rudimaci Firmino de Souza, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baiô, na Paraíba. O documento apontava claramente que Ítalo Santos era suspeito de aliciamento de menores, facilitação de prostituição de vulneráveis, produção e exibição de conteúdo pornográfico infantil e desvio de menores para finalidades ilícitas. Crimes que, somados, podem significar décadas de reclusão sob o Estatuto da Criança e do Adolescente e o nosso Código Penal. Essa ação integrada entre estados, especialmente com o protagonismo da equipe do DEIC paulista, demonstra o nível de articulação e excelência operacional necessário para capturar o investigado que já havia deixado o território paraibano. Vamos ouvir agora a coletiva de imprensa que o delegado forneceu para todos os jornalistas. Pelo IML, exame de corpo de delito, depois para uma audiência de custódia, eles vão entrar no sistema prisional comum porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo, providenciar, se for o caso, o recambiamento do preso. Eles chegaram a falar alguma coisa sobre as acusações? Não, permaneceram em silêncio. Cada um deles tinha 4 celulares, estão sendo apreendidos 8 celulares e o veículo também, que é uma Land Rover. Tinha mais alguém na residência com eles lá em Carapicuíba? Tinham 8 pessoas na residência. São menor de idade? Nenhum menor de idade. Todos os maiores foram checados. Os senhores sabem como eles chegaram até a casa, de quem é o imóvel, se alguém ajudou eles chegarem até lá? Aparentemente é uma casa alugada. Houve aí um levantamento de investigação e inteligência, sempre em apoio à Paraíba, e esse levantamento poderia ter frutificado ou não, e foi positivo aí, e conseguimos achar o veículo, e o veículo estava diante dessa casa em Carapicuíba. Essa é a casa? É aí mesmo. Uma mansão, inclusive, né, onde eles estavam. Isso. Era um lugar de alto poder aquisitivo. Doutora, a investigação fala num grande material, né? A doutora acabou de falar também, tudo foi encontrado. Os bens já estão bloqueados, redes sociais também, inclusive sem monetização agora. Essa parte da investigação nós não temos ciência profunda. O que nós sabemos é que é uma preocupação nacional e que é algo bastante relevante até para gerar o apoio entre organismos da segurança pública, Ministério Público. A suspeita é de que eles estavam escondidos aqui no estado de São Paulo? A suspeita é que eles estavam, sim, tentando se evadir e sabiam já que seria expedido um mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então eles parece que já tinham essa noção. Você sabe se alguém ajudou eles? Eles apresentaram resistência? E quando eles chegaram em São Paulo? Nenhuma resistência, eles cooperaram e entregaram os celulares. E os celulares vão ser colocados numa cadeia de custódia de prova para ficarem à disposição da Polícia Civil lá da Paraíba e do GAECO da Paraíba também. Você sabe se alguém ajudou eles nesse trajeto? É difícil saber, não temos essa informação e entendemos que a investigação lá da Paraíba vai ter maiores informações para os senhores. Eles, inclusive, vão fazer aí as manifestações acerca da investigação propriamente dita. Doutor, um crime de grande repercussão, né? Falando aí de menores de idade, crianças, adolescentes, os pais também podem ser chamados para depoimento agora. Como é que vocês vão tratar um assunto tão delicado? Então, na verdade, nós prestamos o apoio, né? Nós ficamos felizes aí de poder auxiliar uma investigação tão importante, tão relevante no cenário nacional. Mas toda a investigação e essas repercussões é melhor conversar realmente com o promotor do GAECO e o delegado. Os advogados deles estão aqui, já falaram com o senhor?
Olha, tem muitos advogados aqui, mas eu ainda não consegui falar com todos, não. Existe uma estimativa de quando ele vai ser transferido para Paraíba? Então, isso depende realmente de decisão judicial, nós não sabemos. O que podemos afirmar é que até amanhã eles passarão por audiência de custódia. Vão passar inicialmente por exame de corpo de delito, está sendo feito o registro, né, da ocorrência, e amanhã eles passarão por audiência de custódia. E onde eles pernoitam hoje? Hoje eles pernoitam na cadeia de trânsito. Nós temos uma cadeia de trânsito aqui no DEIC e eles já ficam por aqui. Eu tenho que ver também a questão da audiência de custódia. Por vezes a gente já vai para Carapicuíba, que é outra cidade, e já faz isso para antecipar o procedimento lá. Celulares, tudo que foi apreendido com eles, doutor, vai ser periciado aqui, vai ser levado também para Paraíba? Isso é uma boa pergunta. Eu vou falar com o colega do GAECO lá da Paraíba e o delegado lá da Paraíba para verificar. Normalmente, como eles têm ciência da investigação, é melhor que a perícia seja feita por quem conhece a investigação. Doutor, quem eram essas 8 pessoas que estavam no imóvel? Então, foram todos levantados, alguns assessores, enfim, eu não sei dizer o nome de todos, mas nenhum deles tem passagem, nenhum deles é procurado e nós estamos fazendo uma checagem de praxe, mas a princípio são só a captura dos 2 procurados. Eles falaram que a fuga para São Paulo, que é um lugar de conexão, que pode ir para outro país? É uma hipótese, essa é uma hipótese de... A gente sabia que eles, pelo menos, tinha a informação de que era provável que eles tentassem uma fuga. O senhor pode detalhar o que aconteceu hoje? O carro foi identificado e encontrado na frente da casa. E a partir disso, a polícia precisou arrombar a porta, eles abriram a porta... Em que horas mais ou menos foi realizada? Mais ou menos 8 horas da manhã, e não precisou arrombar a porta, eles cooperaram, abriram a porta e estavam inclusive dormindo na hora da abordagem policial. Doutor, nessa casa... Quando os policiais chegaram, Ítalo e seu marido foram surpreendidos no local sem resistência. Ele vestiu uma jaqueta preta estampada com a marca de uma casa de apostas, a mesma Beth associada a Deolane Bezerra, algo que rapidamente chamou a atenção dos investigadores e da imprensa. A condução foi segura, profissional e eficiente, um testemunho da competência da Polícia Civil de São Paulo em operações de alto risco e sigilo. A drenagem repentina de equipamentos na Paraíba havia levantado suspeitas de obstrução de justiça, mas a execução impecável do mandado em outro estado fechou o cerco. Enquanto isso, na Paraíba, o GAECO, o Ministério Público Paraibano, e as unidades especializadas da Polícia Civil acompanhavam cada movimento com precisão. É importante enfatizar: não se trata de uma caça midiática, mas de um esforço legítimo das forças estaduais e federais para proteger crianças e adolescentes, demonstrando que a lei pode alcançar até os que se sentiam intocáveis. Vamos ver como a polícia chegou até ele. Através de um carro, uma Land Rover, avaliada em mais de R$1 milhão. Exatamente isso, uma Land Rover que valia mais de R$1 milhão. Bom, gente, eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News, o canal que entrega jornalismo de verdade, com coragem, profundidade e compromisso com a sociedade. Se você acredita que esse tipo de apuração precisa continuar existindo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar o jornalismo investigativo e independente. O seu apoio mantém reportagens como esta vivas. Deixe seu comentário, sua pergunta, sua opinião. Aqui a sua voz importa. O dia da prisão não foi um ato isolado. Foi o ponto de convergência de diversas denúncias e do trabalho articulado de autoridades e sociedade civil. E se há um detalhe que incomoda profundamente, é perceber que os sinais estavam espalhados em vídeos, postagens e até homenagens públicas. Não faltaram oportunidades para que alguém fizesse as perguntas certas. Elas simplesmente não foram feitas ou foram ignoradas.
As primeiras informações confirmam que a investigação começou bem antes do estouro causado por um vídeo de denúncia do influenciador Felca, que trouxe luz a práticas já sob suspeita. De acordo com fontes da apuração, o cerco a Ítalo se estreitou quando mensagens, áudios e imagens passaram a revelar o contato próximo e constante com adolescentes, alguns deles ainda em idade escolar. O que a polícia encontrou na casa e nos dispositivos eletrônicos é, por hora, mantido sob sigilo, mas investigações desse tipo seguem um padrão conhecido: análise forense de celulares e computadores, quebra de sigilo de redes sociais, rastreamento de transações financeiras e cruzamento com depoimentos de vítimas e testemunhas. Cada dado coletado precisa ser validado e documentado para que tenha valor jurídico no tribunal. E aqui entra um ponto que não pode ser ignorado: o papel das redes sociais como facilitadoras ou inibidoras de abusos, plataformas que, em tese, deveriam ter mecanismos eficientes para proteger usuários menores de idade. Frequentemente falham, seja por falta de fiscalização, seja pelo interesse em manter métricas de engajamento. Você acha que as redes sociais têm feito o suficiente para proteger crianças? Ou o lucro ainda fala mais alto? No caso Ítalo, o Instagram chegou a bloquear perfis, alegando violação de políticas, mas a medida veio apenas depois de intensa repercussão pública. Antes disso, vídeos com menores eram postados e amplamente compartilhados. Muitos desses conteúdos circulavam sem que houvesse qualquer questionamento público sobre os limites éticos e legais. A presença de Ítalo em programas de TV e podcasts populares, muitas vezes com a participação ou menção de adolescentes, além de ser notícia em diversos portais, revela outro problema: o papel da mídia tradicional e alternativa na legitimação de figuras públicas sem qualquer filtro de segurança infantil. Quando um veículo de comunicação coloca um menor de idade no palco ao lado de um adulto que está sob investigação, ainda que não se soubesse disso na época, ou transforma em notícia a exploração vivida, a responsabilidade não é apenas do apresentador, mas de toda a cadeia de produção. As perguntas que ficam ecoando são incômodas. Quem autorizou essas participações? Houve acompanhamento de responsáveis? Foram avaliados os riscos? Ou será que a lógica do entretenimento venceu o cuidado com os vulneráveis? O dia da prisão, portanto, não encerra nada. Pelo contrário, ela abre uma nova fase: a judicialização de um caso que envolve não apenas um indivíduo, mas uma rede de relações públicas, institucionais e digitais que, de forma ativa ou passiva, contribuiu para a construção de sua influência. Os próximos passos envolvem audiência de custódia, possível decretação de prisão preventiva e andamento do inquérito no Ministério Público. Procurada, a defesa de Ítalo declarou que ainda não teve acesso completo aos autos e que se pronunciará no momento oportuno. O Ministério Público afirma que seguirá ouvindo as vítimas e coletando provas até ter segurança para oferecer denúncia formal. Neste episódio, vamos seguir desdobrando cada parte dessa teia, desde as estratégias jurídicas que se redesenham com troca de advogados, passando pelas falhas de filtros institucionais que permitiram tamanha exposição de menores, até chegar ao trabalho das forças e entidades que realmente estão protegendo crianças e adolescentes. Porque, no fim das contas, esta não é apenas a história de uma prisão, é a história de um sistema que precisa ser questionado. O
caso Ítalo Santos não se resume ao investigado. A partir das informações apuradas, ele pode responder por crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, incluindo aliciamento de menores, artigo 241-D do ECA, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, artigo 218-B do nosso Código Penal. Produção, posse e divulgação de material pornográfico infantil, artigos 240 e 241-B do ECA. Corrupção de menores, artigo 244-B, também do ECA. Associação criminosa, artigo 288 do nosso Código Penal. Caso se comprove atuação em rede. A presença do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, indica que as autoridades enxergam o caso não apenas como conduta individual, mas como parte de um possível esquema organizado, com ramificações, cúmplices e eventuais financiadores. Isso amplia o alcance das investigações e aumenta o risco de responsabilização para quem tenha colaborado, se beneficiado ou fechado os olhos para o que acontecia. Nesse contexto, pais ou responsáveis que permitiram ou incentivaram a participação de seus filhos em situações de exposição ilícita também podem ser investigados e até processados. No ECA, a omissão dolosa dos responsáveis, quando expõe a criança a risco, pode configurar crime e gerar perda ou suspensão do poder familiar. Também entram no radar quem consumiu esse conteúdo ilícito, mesmo que de forma privada. O simples ato de armazenar ou compartilhar já configura crime no Brasil. Quem intermediou convites, viagens ou participações, sabendo ou suspeitando do contexto. Quem lucrou com a exposição, incluindo patrocinadores ou produtores que ignoraram alertas. A psicologia forense ajuda a entender como esse tipo de rede se mantém. Pelo carisma manipulador do autor, pela naturalização da exposição precoce e pela cumplicidade silenciosa de quem deveria zelar pela integridade dos menores. Não é apenas a figura central que deve ser analisada, mas o ecossistema que tornou possível a permanência dessas condutas. Quando as portas da justiça se abrem para um caso de alta repercussão, não são apenas investigadores e promotores que entram em cena. O tabuleiro jurídico se movimenta com rapidez. No caso Ítalo Santos, essa movimentação foi visível logo após a prisão. A primeira defesa, que até então conduzia o relacionamento com a imprensa e que cuidava das estratégias iniciais, anunciou publicamente que deixaria o caso, um pouco antes dessa prisão. O motivo oficial, segundo o próprio advogado, foi divergência de estratégias e incompatibilidade de agendas. Na prática, o afastamento de um defensor, em um momento tão sensível, pode sinalizar divergências mais profundas, discordâncias sobre a linha de argumentação, sobre como lidar com provas já conhecidas ou mesmo sobre a postura adotada diante da opinião pública. Em processos criminais de grande visibilidade, essas divergências podem definir não apenas o rumo da defesa, mas também a percepção social do investigado. O advogado que deixou o caso, Rinaldo, é conhecido por atuar em áreas cíveis e empresariais. Não é especialista em direito penal e sua entrada na defesa de um caso com acusações de natureza criminal gerou, nos bastidores, questionamentos sobre a adequação técnica. Procurado, ele afirmou que no período em que representou Ítalo, trabalhou de forma ética e profissional, mas que preferiu se retirar para evitar conflitos internos na condução da estratégia. No lugar dele, assumiu um novo escritório, desta vez com experiência consolidada em direito penal e atuação em processos de alta complexidade. Esse tipo de substituição
costuma indicar que a defesa percebeu a gravidade da situação e entendeu que seria necessário um profissional habituado a lidar com inquéritos criminais que envolvem crimes contra a dignidade sexual e proteção de menores. A troca não é apenas uma formalidade, ela implica recomeçar do zero em muitos aspectos. O novo advogado precisa estudar todos os documentos, petições, depoimentos e provas já coletadas. Precisa entender qual foi a linha adotada até ali e avaliar se ela será mantida ou alterada. E, principalmente, precisa criar uma estratégia que leve em conta tanto o andamento jurídico quanto o desgaste midiático. Casos assim não se defendem apenas no tribunal, eles também são travados no campo da opinião pública. E aqui está uma das tarefas mais delicadas da defesa: decidir quando e como se manifestar. Falar demais pode expor contradições ou criar novos problemas. Falar de menos pode deixar o cliente à mercê de interpretações unilaterais. No caso Ítalo, a nova defesa limitou-se a informar que ainda não teve acesso integral aos autos e que só se manifestará de forma técnica quando tiver todos os elementos em mãos. Nos bastidores, advogados criminalistas que não participam do caso comentam que a substituição da defesa também pode estar relacionada à dificuldade de gerenciar um cliente que, até recentemente, tinha plena liberdade para se pronunciar publicamente. A prisão altera essa dinâmica. Qualquer fala dentro ou fora da cadeia pode ter impacto jurídico e controlar essa comunicação é muitas vezes um desafio tão grande quanto lidar com provas do processo. Outro ponto que merece atenção é como a troca de advogados será interpretada pelo Ministério Público e pela polícia. Embora mudanças na defesa sejam um direito de qualquer acusado, investigações complexas podem sofrer atrasos quando há substituição, já que pedidos de prorrogação de prazo para análise de autos são comuns. Isso, por sua vez, pode influenciar o tempo de prisão provisória ou preventiva. Ao mesmo tempo, a nova defesa terá de lidar com um ambiente jurídico mais rígido. Até o momento da prisão, havia margem para tratar o caso no campo preventivo, discutindo medidas cautelares alternativas, por exemplo. Agora, com a detenção decretada e cumprida, a disputa passa a ser sobre a liberdade provisória e sobre desmontar ponto a ponto a narrativa acusatória. Procurado, o Ministério Público declarou que o andamento da investigação seguirá independentemente de trocas na defesa, respeitando-se sempre o direito ao contraditório e à ampla defesa. A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que os trabalhos prosseguem e que não comentará estratégias investigativas em andamento. Na prática, essa dança dos advogados mostra como casos de grande repercussão funcionam como um xadrez de múltiplas camadas. Cada movimento, seja um depoimento, uma entrevista ou uma troca de defensor, é calculado para gerar impacto jurídico e midiático. A questão que permanece é se a nova composição da defesa conseguirá reverter ou, ao menos, atenuar os danos já causados pela sequência de eventos que culminou na prisão. Enquanto a investigação se desenrolava em silêncio, longe dos olhos do público, Ítalo Santos acumulava convites para programas de TV, participações em podcasts e homenagens de autoridades. Cada aparição reforçava sua imagem de influenciador de sucesso, mas deixava passar um detalhe incômodo: a presença constante de crianças e adolescentes ao seu redor, muitas vezes sem a devida checagem de segurança ou autorização formal de responsáveis. Um dos momentos mais emblemáticos foi a participação de Camilinha, adolescente que se tornaria uma figura central na investigação no programa da Eliana, no SBT, onde ela foi acompanhada por Ítalo,
que ficou nos bastidores. A exibição, que tinha como objetivo mostrar o talento e a história de superação dos convidados, acabou registrando interações que hoje são analisadas sobre outra ótica. Na época, não houve questionamento público sobre a exposição daquela menor em um contexto de entretenimento. Ele esteve em podcasts populares, como o Podcasts, onde foi tratado como uma celebridade e recebeu perguntas sobre carreira, vida pessoal e polêmicas superficiais, mas nunca sobre os riscos de sua proximidade com menores. Também foi notícia recorrente em portais como o Choquei, onde os menores e todas as situações vividas eram expostos sem nenhum tipo de questionamento. Nessas entrevistas, o ambiente era leve, marcado por risadas, anedotas e pela celebração de um estilo de vida que, visto hoje bem de perto, levanta preocupações sérias. Não foi apenas a mídia que falhou no filtro. Em 2023, a Assembleia Legislativa da Paraíba concedeu a Ítalo um voto de aplauso. Exatamente. Reconhecimento público, normalmente reservado a contribuições relevantes para a sociedade. O documento, aprovado por parlamentares, exaltava sua atuação como influenciador e comunicador. Nada no texto fazia referência à necessidade de apuração de suas condutas e nem das denúncias que já circulavam pelas redes há muito tempo. A ausência de verificação e de protocolos de segurança para a presença de crianças nesses espaços expõe um problema estrutural, a priorização do engajamento sobre a proteção de vulneráveis. No mundo dos criadores de conteúdo, a lógica de números e alcance muitas vezes fala mais alto do que qualquer código de ética. E é aqui que a psicologia forense ajuda a entender não apenas o perfil do investigado, mas também o comportamento dos que o cercam. A análise comportamental mostra que, em ambientes de mídia e redes sociais, a validação mútua cria um efeito de blindagem. Quando figuras conhecidas endossam e promovem alguém, o público tende a baixar a guarda. O fato de Ítalo ter sido fotografado e gravado ao lado de apresentadores, artistas e legisladores funcionou como um selo de aprovação para muitos seguidores, reforçando a ideia de que não havia nada a temer. Mas essa blindagem simbólica tem um custo. Ao legitimar a presença constante de menores em sua vida pública, esses espaços contribuíram, ainda que de forma indireta, para um cenário onde as barreiras de proteção infantil foram enfraquecidas. Será que houve exigência clara de termos de consentimento, presença de responsáveis ou qualquer outro cuidado que deveria ser padrão quando se trata de crianças em produções de mídia? Procurados, representantes dos programas e instituições que receberam Ítalo não responderam até o fechamento deste episódio. O espaço aqui continua aberto para que eles se pronunciem. O silêncio institucional nesse contexto fala alto. Ele não apenas sugere a ausência de protocolos sólidos, como reforça a necessidade urgente de repensar as políticas de participação de menores em ambientes midiáticos. A grande pergunta que fica é: quantas dessas portas teriam se fechado se antes de oferecer microfone e aplausos houvesse um mínimo de diligência sobre a conduta e o histórico do convidado? O caso Ítalo não é apenas sobre um investigado, é sobre um ecossistema de mídia e influência que, voluntária ou involuntariamente, pode se tornar cúmplice de práticas que colocam vulneráveis em risco. Em 2025, antes que o caso Ítalo Santos estourasse no noticiário, a Assembleia Legislativa de São Paulo já havia criado uma frente parlamentar para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
A motivação partiu de uma série de denúncias vindas do Discord, onde investigações revelaram grupos e servidores usados para atrair, manipular e explorar menores. Embora, à época, o caso Felca ainda não tivesse repercussão, esse movimento legislativo já sinalizava que o problema não era isolado e exigia ação imediata. Essa frente não ficou no papel. Está promovendo audiências públicas, discutindo protocolos de segurança para escolas e plataformas digitais e articulando projetos de lei que aumentam a responsabilidade de empresas de tecnologia sobre conteúdos nocivos. São Paulo saiu na frente mais uma vez. Ainda assim, como o caso Ítalo prova, legislar não basta, é preciso monitorar, fiscalizar e aplicar sanções quando necessário. Foi nesse ecossistema de proteção que entidades como o Instituto Libertas, liderado por Luciana Temer, passaram a desempenhar um papel essencial, com ações concretas na defesa de vítimas e capacitação de profissionais da rede de proteção. O Libertas mostrou que a articulação entre sociedade civil e poder público é possível e urgente. O Instituto Aegis também se consolidou como uma das vozes mais firmes na defesa de crianças e adolescentes, atuando em denúncias, suporte jurídico e produção de relatórios técnicos que ajudam autoridades e jornalistas a entenderem a complexidade desses crimes. Seu trabalho é, em grande parte, viabilizado por apoio voluntário e doações, prova de que a proteção de vulneráveis ainda depende fortemente de mobilização social. Entre as pessoas que se destacam nesse campo está a Sheili Calef, cuja atuação direta na investigação de casos e apoio às vítimas tem salvado vidas e mudado histórias. Muitas vezes sem holofotes, Sheili atua onde o poder público demora a chegar. O canal Investigação Criminal e a própria equipe do ICNews também se engajaram na cobertura constante e responsável desse tipo de caso, expondo não apenas o ato criminoso, mas o contexto, as falhas e as omissões que permitiram que ele acontecesse. Onde as vítimas estiverem, nós estaremos lá para que elas tenham voz sempre. No campo jurídico, o Dr. Luciano Santoro vem sendo reconhecido por defender, inclusive pro bono, vítimas em situações de vulnerabilidade extrema. Seu trabalho tem sido decisivo em processos onde a vítima não teria condições financeiras de se proteger juridicamente. Meu muito obrigada a todas essas pessoas, vocês são incríveis. Por trás dessas atuações há um ponto que precisa ser discutido: o comportamento daqueles outros que, diante de denúncias, optaram por ignorar os sinais e continuar dando palco ao acusado. Aqui, a psicologia forense revela um padrão perigoso. Quando há interesse de engajamento e lucro, a proteção das vítimas é frequentemente colocada em segundo plano. Não se trata apenas do investigado, mas também de quem, conscientemente ou não, o endossa. O caso Ítalo mostra que, mesmo com frentes legislativas, institutos, ONGs e jornalistas investigativos independentes atuando, ainda existe um descompasso entre o discurso institucional e a prática. A Frente Parlamentar da Alesp, ao menos, prova que a preocupação estava colocada na agenda antes da explosão midiática. O desafio agora é transformar essa estrutura em resultados concretos e imediatos para proteger crianças e adolescentes que continuam vulneráveis em ambientes digitais. O caso Ítalo Santos é mais do que uma sucessão de manchetes. É um espelho de como a sociedade, a mídia, o poder público e as plataformas digitais lidam ou deixam de lidar com a proteção de crianças e adolescentes. Infelizmente, temos muitos Ítalos por aí. A questão é: vamos lidar com todos eles e proteger nossas crianças e adolescentes ou não? Eu, no meu caso, já decidi
onde quero estar e vou trabalhar fortemente pela proteção das nossas crianças e adolescentes. E você? De um lado, vimos portas abertas, sem questionamento, programas de TV, podcasts, eventos e até votos de aplauso concedidos por autoridades. De outro, assistimos a uma mobilização poderosa de jornalistas independentes, ativistas, juristas, institutos e cidadãos comuns que decidiram não se calar. Foi essa reação, vinda de múltiplos setores, que ajudou a trazer luz, denúncias e acelerou a ação das autoridades. Foi essa reação vinda de múltiplos setores que ajudou a trazer à luz denúncias e acelerou a ação das autoridades. A prisão de Ítalo não encerra o problema, pelo contrário, expõe uma rede de permissões tácitas e omissões que precisam ser enfrentadas. Mostra que, enquanto alguns colocam vulneráveis em risco por engajamento e lucro, outros, muitas vezes sem recursos ou holofotes, dedicam tempo e energia para proteger quem não pode se proteger sozinho. Aqui é preciso reconhecer o trabalho incansável do Instituto Libertas de Luciana Temer, a atuação do Instituto Aegis, que tem sido ponta de lança na defesa de vítimas, o empenho da nossa querida Sheili Khalef e outros ativistas que, de forma silenciosa, transformam vidas, a seriedade do nosso canal Investigação Criminal e do IC-News em investigar e expor com responsabilidade, a dedicação do querido amigo e jurista Dr. Luciano Santoro, que defende vítimas pro bono em casos de extrema gravidade. E, claro, a coragem de cidadãos como Felca, que usaram suas plataformas para jogar luz sobre abusos que muitos preferiram não ver. Conversando com psicólogos forenses como o Dr. Christian Costa, ele nos lembra que o agressor raramente age sozinho. Ele depende de um contexto que permita seu comportamento, de aliados conscientes ou inconscientes e de uma rede de silêncio ou normalização que se constrói ao redor. O que esse caso deixa claro é que romper essa rede exige coragem, persistência e articulação. Agora chegamos a um momento importante do programa. Você precisa conhecer e apoiar o Instituto Aegis, que está fazendo a diferença com vítimas e com impacto direto na sociedade. Acesse os documentos, relatórios e pesquisas disponíveis no site e nas redes sociais. Veja como clicando no link ou escaneando o QR Code na tela. E se você tem informações ou precisa denunciar, os contatos da produção do IC-News e os canais oficiais das autoridades estão disponíveis na descrição desse vídeo. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A gente espera você para uma nova investigação no próximo IC-News.